Bom, o vídeo de hoje então vai ser sobre cálculo estequiométrico. E antes da gente fazer algumas questões envolvendo estequiometria, o Enem costuma dar os valores das massas molares das substâncias direto já nos seus enunciados, mas caso pinte uma questão que não tenha a massa molar no enunciado, é importante que vocês saibam calcular a massa em mol de uma determinada substância. Então a questão 1 vai se tratar basicamente sobre isso. Então olha, indicar as massas que se pedem abaixo. Então, quanto que dá em gramas 2 mol de cloreto de sódio, de NaCl? Sabendo que o Na é 23 e o cloro é 35,5. Então, vamos lá? Vamos primeiro, para saber qual é a massa de 2 mol, vamos primeiro calcular quanto que é a massa de 1 mol. Depois é só multiplicar por 2. Então, ó, 1 mol de NaCl, qual que seria a massa molar disso? O Na vale 23 e eu tenho só um sódio na estrutura, mais o cloro que vale 35,5. E só tem um cloro na estrutura. Então, 23 mais 35,5, então que dá 58,5, certo? 58,5. Só que eu não quero 1 mol, eu quero 2 mol. Então, eu pego isso daqui e multiplico por 2. Quanto que vai dar? 58,5 vezes 2. Vai dar 117 gramas em 2 mol de NaCl. Beleza? Então, quanto que seria 1 mol na letra B de H2SO4? Então, 2 hidrogênios. Então, vamos calcular quanto que é 1 mol, né? E é o que está pedindo mesmo. 2 átomos de hidrogênio. Então, é 2, que são 2 átomos de hidrogênio, vezes a massa de cada hidrogênio, de cada mol de hidrogênio, que é 1 grama. Mais o enxofre, que tem um átomo de enxofre aqui só, né? O número 1 a gente não escreve, e o enxofre vale 32. Mais, são 4 átomos de oxigênio, 4, vezes a massa de cada mol de oxigênio, que vale 16. Fazendo essa conta, vai dar 98 gramas para cada mol. Então, 1 mol de H2SO4, 98 gramas. Se eu quisesse 2 mol, multiplicava isso por 2. Se eu quisesse meio mol, dividir isso por 2. Se eu quisesse 1/3, dividir isso por 3, por aí vai, tá? Quanto que seria 3 mol de sulfato de alumínio, Al2SO4,3? Bom, se eu quero 3 mol, vamos primeiro calcular quanto que é 1 mol. Depois é só multiplicar por 3. Quanto que dá 1 mol disso daqui? São 2 átomos de alumínio. Então, é 2 vezes a massa de cada mol de alumínio, que é 27. Mais, agora muita atenção, tem um parênteses com um 3 aqui do lado de fora. Significa dizer o quê? Que todo mundo que está aqui dentro, a quantidade vai ser multiplicada por 3. Então vamos ver o enxofre. Tem um átomo de enxofre aqui só, 1 a gente não escreve. Mas não tem 3 do lado de fora do parênteses? 3 vezes 1, 3. Então tem 3 átomos de enxofre aqui dentro. Porque é 1 aqui dentro, mas o parênteses está todo multiplicado por 3. Então 3 vezes 1, 3 enxofres. Vezes a massa de cada mol de enxofre, que é 32. Mais, quanto é o oxigênio? Veja, tem 4 átomos de oxigênio aqui dentro. Mas não tem um 3 do lado de fora do parênteses? 3 vezes 4, 12 oxigênios. 12 oxigênios vezes a massa de cada oxigênio, que é 16. Fazendo essa conta toda aí, vai dar quanto? Fazendo isso tudo aí, a gente vai ter a massa de 342. 342 gramas por mol. Então, 1 mol dá 342 gramas. Mas eu não quero, não é 3 mol? Então, pego isso daqui e multiplico por 3. Multiplico esse valor todo por 3 para saber quanto que é 3 mol. Fazendo essa conta, vai dar 1.226. Então, 1.226 gramas, que são equivalentes a 3 mol de sulfato de alumínio. Questão 2. Observe a equação. H2 mais N2 dando NH3. Calcular o volume de NH3 na CNTP formado a partir de 12 gramas de H2. Primeira coisa, gente, a equação não está balanceada, né? Então tem que balancear. Então veja. Começando pelo nitrogênio. Tem 2 nitrogênios aqui e 1 nitrogênio aqui só. Então vou colocar um 2 aqui na frente. 2 nitrogênios no produto, 2 nitrogênios no reagente. Quanto hidrogênio que eu tenho? 2 vezes 3, 6 hidrogênios. E eu só tenho 2 hidrogênios no reagente. Então eu boto um 3 aqui na frente,
3 vezes 2, 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. A equação agora está balanceada. Calcular o volume de NH3 na CNTP significa dizer o quê? Tem uma grandeza que é importante que vocês conheçam, que é 1 mol de qualquer gás na CNTP vale 22,4 litros. Essa é uma informação que vocês têm que ter para a gente poder resolver o problema. Então vamos lá, transferir a equação lá para cima já balanceada. Então veja bem, então eu quero saber qual o volume de NH3, qual o volume de NH3 eu vou produzir na CNTP, a partir de uma determinada massa de 12 gramas de H2. Então o que a equação está me dando, gente? A equação está me dando que 3 mol de H2 está formando 2 mol de NH3, correto? Então veja, 3 mol de H2 dá quantos gramas de H2? 3 mol de H2 dá 6 gramas, porque 1 mol de H2 dá 2 gramas. 1 mol de H2 é 2 gramas, porque o H vale 1. Então, cada hidrogênio vale 1 grama por mol, 2 hidrogênios vão valer 2 gramas por mol. Então, se eu tenho 1 mol de H2, eu tenho 2 mol. 3 mol de H2 é 3 vezes 2, 6 gramas. Então, veja, 6 gramas de H2 está formando quanto de NH3? 2 mol, não é? Mas 1 mol de qualquer gás na CNTP não é 22,4 litros? 2 mol de qualquer gás vai dar quanto, então? 44,8 litros, certo? Então, 6 gramas de H2 está formando 2 mol, que equivale a 44,8 litros. Aí eu estou perguntando, 12 gramas de H2 vai estar formando quantos litros de hidrogênio, de amônia na CNTP? Então, o que eu faço? Isso vezes isso dividido por isso. Na verdade, se você for esperto, você percebeu o quê, gente? De 6 para 12, dobrou, né? Aumentou 2 vezes. Então, daqui para cá, tem que aumentar 2 vezes também. Então, eu tenho que fazer 44,8 vezes 2. Quanto que dá 44,8 vezes 2? Que dá 16, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 4, 8. A vírgula está aqui com duas casas aqui. 89,6. Então, vai dar 89,6 litros de amônia na CNTP. Questão 3. Qual a massa de carbono grafite é necessária para, em uma combustão completa, levar a formação de 132 gramas de CO2? Primeira equação, gente. Combustão completa. Mesmo se a equação não tiver dada, você tem que saber o que é uma combustão completa. É a queima, é a reação do substrato que você está discutindo, no caso aqui o carbono grafite, com o oxigênio. Então, carbono grafite mais oxigênio vai dar CO2. Então, é a coisa que eu estou estudando, o substrato que eu estou estudando, mais oxigênio. Isso é uma combustão completa. Como só tem carbono reagindo com oxigênio, o produto é CO2. Se tivesse carbono e hidrogênio aqui, por exemplo, um hidrocarboneto formaria CO2 mais água. No caso aqui, a equação é essa. Para balancear, né, gente? Um carbono, 2 oxigênios, está balanceado. Então, qual é a massa de carbono grafite? Então, qual é a massa aqui de carbono grafite necessária para, em uma combustão completa, levar à formação de 132 gramas de CO2? Então, como é que eu faço para resolver essa questão? Então, veja. 1 mol, bom, a massa molar do carbono e do oxigênio está dado aqui. O que eu tenho na minha equação? 1 mol de carbono grafite está formando 1 mol de CO2. 1 mol de carbono grafite é 12 gramas, não é? Então, 12 gramas de carbono grafite está formando 1 mol de CO2. Quanto que é 1 mol de CO2, gente? O oxigênio vale 16. O carbono vale 12. Então, é 12, que é o carbono, e é um carbono só que tem, mais 2 oxigênios. 2 vezes a massa de cada oxigênio, que é 16. Né? Então, 2 vezes 16 dá 32. 12 mais 32 dá 44 gramas. 1 mol de CO2 dá 44 gramas. Então, aqui dá 44 gramas. Então, veja, 1 mol formou 1 mol, ou seja, 12 gramas formou 44 gramas.
Qual é a massa de carbono grafite, então, que vai levar à formação de 132 gramas de CO2? Então, X vai ser igual a 12 vezes 132 dividido por 44. Isso vai dar, então, esse miau que vocês estão ouvindo é a gatinha, que eu pisei no rabinho dela, vai dar, então, 36 gramas aqui, tá? Então, aqui vai dar, então, 36 gramas. Questão 4. A massa de ferro produzida pela decomposição de 5 mol de Fe2O3 é... A equação está aí. A gente vê que ela já está balanceada, né? Ó. 2 átomos de ferro no reagente, 2 átomos de ferro no produto. 3 átomos de oxigênio no reagente, 3 meios de O2. Quanto que é 3 meios vezes 2? Eu podia cortar aqui nesse 2 com esse 2, daria 3. Então tem 3 oxigênios no reagente, 3 oxigênios no produto, né? Porque 3 dividido por 2 dá 1,5, né, galera? Vezes 2 dá 3, né? Então está tudo balanceado. As massas molares de ferro e de oxigênio estão aí. Então aí nós temos subsídios para iniciar a nossa equação, a nossa resolução de exercício. Então tá aí. Ó. O que eu estou querendo nessa questão? O que perguntou? Qual a massa de ferro, né? Qual a massa de ferro produzida a partir de 5 mol de Fe2O3? É isso que eu estou querendo saber, né? O que a equação está me dizendo, gente? Que 1 mol de ferro, de Fe2O3, está formando 2 mol de ferro, correto? Então veja, 1 mol de Fe2O3 está produzindo 2 mol de ferro. Mas quanto que dá 2 mol de ferro? 1 mol lá no enunciado está dando que é 56, eu arredondei. É 55,85 na tabela periódica, eu arredondei para 56. Então 56 vezes 2 vai dar 112, né? Então, 1 mol de Fe2O3 produz 112 gramas de ferro. Eu estou querendo saber quantos gramas, então, de ferro vão ser produzidos a partir de 5 mol de Fe2O3. Gente, eu posso fazer isso vezes isso dividido por isso. Quer dizer, isso vezes isso, né? 112 vezes 5. Porque eu estou vendo o que aqui? Daqui para cá aumentou 5 vezes, né? Então, daqui para cá tem que aumentar 5 vezes também. Quer pegar 112 e multiplicar por 5 e dividir por 1, que não faz o menor sentido, né? Então, é 112 vezes 5. Então, x vai ser igual a 112 vezes 5. X vai ser igual, então, a 560 gramas. Que é a massa de ferro produzida pela decomposição de 5 mol de Fe2O3. E, por fim, a questão 5. Calcule o volume de SO3 na CNTP produzido a partir de 128 gramas de SO2. Tudo na CNTP. A equação está aí. As massas molares estão aí. Então, o que está pedindo na equação? Qual o volume de SO3, né? Qual o volume disso na CNTP, produzido a partir de 128 gramas de SO2. O que é a equação? Está balanceada, né, gente? Ó, 1 enxofre, meio vezes 2 dá 1, mais 2, 3 oxigênios. 3 oxigênios no produto lá. Está balanceada a equação sem problema nenhum. Então, o que eu tenho na minha equação balanceada? Que 1 mol disso produz 1 mol disso. 1 mol disso dá quantos gramas? Gente, ó, S vale 32, e eu só tenho 1 enxofre mesmo, mais 2 oxigênios, né? Então é 2 vezes o oxigênio, que é 16. Então aqui dá 32 também, né? 16 vezes 2, 32. 32 mais 32, 64. Ok? Então 1 mol de SO2 dá 64 gramas. 64 gramas de SO2 leva à formação de 1 mol de SO3. 1 mol de SO3, eu preciso do volume, porque o que eu quero calcular é o volume. 1 mol de qualquer gás na CNTP vale 22,4 litros. Isso é uma constante que vocês têm que saber, tá? Não necessariamente o Enem vai dar isso para vocês. 64 gramas forma 22,4 litros. E 128 gramas de SO2? Vai formar quantos litros de SO3 na CNTP? De 64 para 128, dobrou, né, gente? Aumentou 2 vezes. Então, daqui para cá tem que dobrar também, tem que aumentar 2 vezes. Claro que se você não perceber isso, você pode fazer 128 vezes 22,4 dividido por 64. Você vai fazer um monte de conta desnecessária. Tenta ter a percepção de que daqui para cá dobrou. Isso aqui é o dobro. Então, aqui tem que dobrar também.
Então x vai dar quanto? O dobro de 64 é 128, o dobro de 22,4 é 44,8 litros de SO3. Você poderia ter feito aquela conta toda, mas é muito mais fácil ter esse tipo de percepção. Muito mais fácil perceber isso daí. Então o que nós vimos então na aula de hoje foi um pouco sobre cálculo estequiométrico. Junto do link da aula vai estar lá, junto da aula vai estar um link com uma lista de exercícios, com 10 exercícios contendo cálculo estequiométrico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar no privado que eu respondo para vocês. Obrigado a todos e até semana que vem.